Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. I have a dream. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. Hoje na História, 15 de março de 44 a.C., Caio Júlio César é assassinado em Roma. Em 15 de março de 44 a.C., o ditador romano Caio Júlio César foi apunhalado mortalmente no Senado por 60 conspiradores comandados por Marco Júnior Brutus e Caio Cássio Longinus. César, nascido numa antiga, porém não distinta família aristocrática romana, os Júlii, começou a carreira política em 72 a.C. como procurador do Partido Popular Antipatriciado. Ganhou influência na agremiação por suas ideias reformistas e habilidades retóricas. Combateu com um exército privado o rei de Pontus em 74 a.C., foi aliado de Pompeu, chefe reconhecido do partido, e assumiria sua posição em 67 a.C., para se tornar comandante das forças romanas do leste. Em 65 a.C., César foi eleito Pontifex Maximus, supostamente graças a um grande suborno. 2 anos depois, foi feito governador da Espanha Ulterior e, em 62 a.C., retornou a Roma ambicionando o posto de cônsul. O consulado, na essência o mais alto cargo da República Romana, era dividido entre 2 políticos com mandato de 1 ano. Os cônsules comandavam o exército, presidiam o Senado e representavam o Estado nas relações exteriores. César formou uma aliança, o chamado Primeiro Triunvirato, com Pompeu e Marco Licínio Crasso, o homem mais rico de Roma. Em 59 a.C., foi finalmente eleito cônsul. Apesar da oposição da maioria do Senado, a reforma da terra de César conferiu-lhe popularidade. Em 58 a.C., César comandou 4 legiões romanas na Gália Cisalpina e na Ilíria, demonstrando na década subsequente talentos militares brilhantes à medida em que expandia o império e a sua reputação. Entre outras façanhas, conquistou toda a Gália, fez as primeiras incursões na Bretanha e ganhou devotados apoios entre suas tropas. Entretanto, seu sucesso despertou ciúmes em Pompeu, levando à ruptura da aliança política. O Senado romano apoiou Pompeu, pedindo em vão que César deixasse o comando das tropas. Em 49 a.C., ele conduziria suas legiões, cruzando o Rubicão da Gália Cisalpina em direção à Itália e declarando guerra a Pompeu e às suas forças. Derrotou-o na Espanha e na Itália, porém mais tarde foi obrigado a retroceder à Grécia. Em 48 a.C., em perseguição a Pompeu, estacionou perto de Farsália, ocupando uma posição estratégica. Na batalha que se seguiu, as tropas de Pompeu foram esmagadas por contingentes numericamente menores de César. Pompeu fugiu para o Egito, onde foi assassinado por um oficial do rei egípcio. César foi então designado cônsul, mas antes de se fixar em Roma, viajou demoradamente pelo Império, consolidando seu governo. Em 45 a.C., regressou a Roma e se proclamou ditador perpétuo. Como único governante, lançou ambiciosos programas de reforma. O mais duradouro deles foi o estabelecimento do calendário juliano, que, com exceção de um ligeiro ajuste no século XVI, permanece em uso até os dias de hoje. César também planejou novas expansões imperiais na Europa Central e Oriental. Em meio a esses amplos desígnios, acabou sendo assassinado em 15 de março de 44 a.C. por um grupo de conspiradores que acreditava que sua morte levaria à restauração da República. Contudo, o resultado dos idos de março foi mergulhar Roma
num novo ciclo de guerras civis, das quais Otaviano, sobrinho neto de César, emergeria como Augusto, o primeiro imperador romano, destruindo para sempre a República. Hoje na história, texto original de Max Altman, locução de Haroldo Cerávulo Cereza, gravação e edição de Laila Manoeli. Você já fez uma assinatura solidária de Opera Mundi? Com 60 centavos por dia, você ajuda a manter a imprensa independente e combativa. Acesse www.operamundi.com.br/apoio.